Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, guri? Hoje tem coisa nova nesse canal, como sempre, né, rapaz? Mas também eu trago vídeo de 3 horas, 15 horas aí pra vocês, não tem como não ter coisa nova. Essa daqui eu vi muita gente falando bem, disseram até que ela já ganhou o prêmio da nova, não sei o que. Eu falei, então tá, né, vou arriscar, fi, nem li muito e já tamo aqui, porque pareceu boa no começo. Sem mais enrolação, então vamos dar-lhe. Um cara corre na neve desesperado pela vida dele. De longe uma flecha vem e acerta em cheio o calcanhar. Ele tropeça e cai no chão e começa a se arrastar. No momento em que ele olha pra trás, um cara encapuzado coloca a lâmina no pescoço dele. O homem de olho azul só diz pra o revistar. Nisso eles dizem que encontraram a relíquia sagrada. Enquanto eles seguram o cálice, o garoto diz que não tem nada que ele possa realmente fazer nessa vida. O sangue então jorra e a gente descobre que esse garoto tá preso dentro de um jogo. Uma voz profere a palavra assassinato. E aos poucos o garoto acorda chamando pela mãe da corrupção. A voz continua falando assassinato, porém ele só diz que foi melhor que ele tenha morrido assim. De repente a mãozinha que tava no chão agarra o peito dele falando assassinato mais uma vez. Enquanto a cabeça dele fala sobre o conteúdo da relíquia, o corpo vem de longe andando. Enquanto ele é erguido, ele sorri, dizendo que eles já absorveram aquela relíquia. E agora eles ao menos nem tinham mais razões para serem caçados. Claro que ainda tinha um problema. Ele estava quebrado sem dinheiro nenhum. E a deusa da decadência continua falando assassinato o tempo inteiro. No mundo real, ele já estava um pouco mais velho e não tinha mais tanto tempo para investir nos jogos. Foi por isso que ele começou a usar alguns mods e hacks. E tudo começou com um jogo que ele nem mesmo se lembra o nome. Tudo porque ele queria jogar como um sacerdote da corrupção. Essa era uma classe extremamente difícil de se receber. Não só era difícil jogar com ela, como ela era ridiculamente fraca. Porém, era esse tipo de classe que deixava ele animado. E no momento que ele finalmente conseguiu completar a missão para trocar de classe, foi o dia em que, do nada, ele foi puxado para dentro desse jogo como um clérigo da decadência. A mãozinha continua agarrando no peito dele falando assassinato. Ele explica que essa é a mãe da decadência, a deusa que ele serve. Já fazem 5 anos que ele começou a servir a ela. Quando ele caiu nesse jogo pela primeira vez, ele tinha a roupa da classe e a mão da decadência presa no peito dele. Por culpa da imensa presença da reencarnação da deusa na mão, não demorou muito para ele aceitar que tinha sido puxado para o jogo. Na história do jogo, os sacerdotes da decadência são humanos que foram aprimorados através do uso de drogas. Por causa disso, ele tem uma força sobre-humana e sentidos extremamente afiados. Além do que, ele não pode ser morto a não ser que seja por algo sagrado. Por último, tem algo que faz zero sentido para ele. Normalmente, um pouco de sangue era suficiente para deixar ele completamente enojado. Porém agora, não importa a quantidade de gore, ele nem sente nada. E falando de nada, ele também não sente mais o gosto de comida nenhuma e sente saudade de comer porco. A cena avança um tempo e alguém recebe a identificação de clérigo. É nosso garoto no balcão que pergunta se tem algum trabalho para ele. A garota pede um segundo e diz que vai ver se tem algum trabalho para um clérigo da preservação. Sorrindo, nosso rapaz explica que no dia que ele chegou nessa terra do norte, ele se apresentou como um clérigo da ordem da preservação. Isso porque se não fosse essa ordem, ele teria que sofrer a raiva da deusa dele. E ele então receberia uma marca que só poderia ser visto pelas pessoas da mesma ordem que ele. O bom é que a deusa da decadência é bem benevolente quando se fala de disfarce. Isso porque a ordem da decadência na verdade é odiada por todos. E ele, por acaso, é o único discípulo que ela possui. A garota então chama pelo clérigo Marnak e diz que aqui tá um trabalho para ele. Ele observa o papel e ela fala que é bem conveniente para ele. O trabalho falava sobre pessoas que estão desaparecendo ao ir para a cidade de Gizeh e ele ganharia 30 pratas por encontrar o culpado por isso. Ela pergunta se ele quer ler a folha, que diz para não se preocupar, isso porque quando ele veio para esse mundo ele aprendeu na hora a linguagem. Ele então coloca a folha na mesa e pergunta se poderia receber um pouquinho da recompensa adiantado. A cena avança há alguns dias. Uma carruagem é levada pela uma montanha na neve. No final das contas, a garota deu uma parcela do pagamento adiantado, só que ela falava bastante. A mão parece perguntar se ele tem um crush nela, que diz que não enquanto esmaga essa maldita mãozinha, falando que ela não para de irritar hoje. Nisso, alguém nas costas chama pelo Marnak. Um gordinho diz que sabe que ele não é da cidade de Gizeh e pergunta de onde ele veio. E diz que esse caminho leva para onde os pais dele nasceram, que ele não vê faz bastante tempo. Nosso garoto se lembra que o nome desse rapaz é Fieri. Falador, o Fieri começa a contar um monte de histórias sobre como ele tá preocupado com os pais, mas um capitão ajudou e tudo mais. De repente, um cara com uma cicatriz chama por ele. Nisso, ele pede desculpas e diz que tá na frente, mas já volta.
A mãozinha, pelo visto, mandou ele matar todo mundo. Nosso garoto fala para se acalmar, já que se envolveria em problemas se obedecesse ela assim. E avisa que eles precisam chegar vivo em Gizeh, senão ele não vai ganhar as 29 pratas e se aquecer nesse inverno. Porém, a mãozinha continua falando assassinato. Nosso garoto parece cansado de tentar convencer ela. Pede desculpas pela raiva e fala pra ela não levar pro coração. A mão estica então, e ele pergunta quantos dedos ele dá pra elas. Ao observar, dava pra ver que alguns deles tinham 1 e outros 2 dedos. Pro Marnak, nada disso era notável. Se ele matasse esses caras, poderia enviar o corpo dele pra deusa da decomposição e receber um pouco de bênção baseado na quantidade de dedos que ela dá. O valor vai aumentando de 10 em 10 vezes, de 1 até 5 dedos, indo de 10 bênçãos até 100 mil. E se ele pagar 10 mil pontos, ele recebe uma nova habilidade. Recentemente, ele absorveu os pontos da relíquia sagrada e recebeu uma nova habilidade. Ainda faltam outras 12 relíquias e a deusa disse que garantiria qualquer desejo se ele as conseguisse. A primeira coisa que ele tá querendo é receber de volta o paladar. Nisso, o Fieri fala que o capitão disse pra não ficar incomodando muito nosso rapaz. Pede desculpas pro nosso garoto e diz que ele vai deixar ele mais sozinho. O Marnak diz que tá tudo bem. Aos poucos abre os olhos dizendo que não se importa. Porém, algo acontece. O grupo inteiro tava sendo atacado por uma chuva de flechas. Na hora, o Marnak pega o Fieri pelo ombro e joga ele pra trás. Mais uma flechada vem que acerta em cheio o braço do garoto. Na hora, o Fieri grita pelo clérigo, enquanto os bandidos miram de dentro dos arbustos. O Marnak fica lá caído. Enquanto pensa sobre esses bandidos, a deusa da decadência fala com ele. Ele percebe que ela tá pedindo para que ele disfarce a morte e depois absorva a bênção de todos. Vendo quantos morreram, ele sabe que não vai ser tão ruim assim. Porém, aos poucos se levanta e diz pra mãe que sabe o quê? Ele corre, pega a espada e diz que prefere esse método. Com isso, parte pra cima dos caras. Um arqueiro fica assustado, porém no segundo seguinte a cabeça dele já saiu voando. O pessoal atrás das árvores fica todo assustado. E o loirinho percebe que mexeram com as pessoas erradas. Na hora fala pro grupo lidar com o resto da carroça que ele ia acabar com esse clérigo. Nisso o Marnak sente algo, e na mesma hora se defende do ataque do loirinho, que dá-lhe um sorriso enquanto ele também encara tranquilo. Com isso ele manda-lhe um impacto de volta e os dois recuam pra trás. Ele então pergunta pra deusa quantos dedos aquele cara tinha. O loiro escutou isso e perguntou se ele tava ficando louco. Com isso, mais uma vez, eles começaram a trocar um monte de ataque. A mão falou que ele valia 2,5. E nosso rapaz fica impressionado que esse bandidinho tem o mesmo poder daquele cara que arrancou o pescoço dele. Realmente, esse maldito jogo era muito desbalanceado. Ele recua e o cara parte mais uma vez pra cima. A deusa continua mandando ele matar. Porém, a espada dele quebra e um pedaço cai no chão. O loiro fica rindo e fala que é por isso que ele só usa o ferro de Rimé. E o Marnak percebe que vai morrer por causa dos malditos equipamento ruim. Nisso, o loiro humildemente fala que o clérigo não parecia ter nada na possessão dele, então ele deixaria ele sair vivo. Até porque eles já estavam planejando ir embora desse local. E pergunta o que o Marnak acha de cada um seguir o seu caminho em paz. Porém, ele começa a sorrir. E pergunta pro loiro por que ele não para de roubar e desiste dessa vida. Aí sim, ele seria misericordioso e deixaria ele embora. O loiro pergunta se ele tá falando sério e acha que ele realmente vai aceitar um termo assim. Nessa hora, nosso rapaz toma um belisco na cabeça. O loiro fala que eles demoraram muito e ele quase morreu pra esse maldito clérigo. Com isso, o corpo do nosso garoto cai no chão, enquanto os caras falam pro capitão que ele exagerou, até porque o menino nem mais tinha uma espada. O capitão pergunta se tá geral morto e os caras falam que ninguém mais tá respirando. Porém, uma estranha voz pergunta se eles têm certeza sobre isso. Aos poucos, o Marnak começa a se levantar. Todo mundo fica assustado e ele pergunta por que eles estão com os rostos tão surpresos. Parece até que eles nunca viram alguém tomar uma flechada na cabeça e continuar vivo. Obviamente, os caras falam que eles nunca viram uma desgraça dessa. Porém, o Marnak junta a mão e fala que ele deu uma chance. E a resposta que ele recebeu foi uma flechada no crânio. Todo mundo começa a sentir um estranho arrepio. O cavaleiro aponta e fala pra atirar nesse moleque que ele tá sentindo algo esquisito. Várias flechas vão na direção dele e inúmeras delas o atingem. Porém, calmamente, o Marnak reza pra deusa da decadência dizendo que tá em uma situação difícil e não sabe o que fazer. Ele pedia pra que ela escutasse o apelo dele e exercesse o poder dela naquele lugar. Na hora, o loiro começa a gritar falando pra todo mundo fugir. Porém, de repente, eles dão de cara com uma barreira e avisam que não tá dando pra sair. Aquela linha que não pode ser ultrapassada pelas criaturas vivas. Isso é uma característica dos clérigos da decadência para esconder o poder deles do mundo exterior. E o Marnak diz pra deusa que ama demais esse poder. O capitão fala que eles não vão ter escolha e manda todo mundo sacar a espada. Eles iam ter que cortar esse cara no meio. Porém, de repente, tudo começa a explodir. Na hora, a expressão de todo mundo muda com eles gritando pelo capitão.
uma criatura gigantesca aparece no meio da barreira. E o pobre do capitão já tinha sido esmagado. Vendo aquela monstruosidade, eles se perguntam o que é aquilo. E na hora, desesperados, todo mundo começa a correr. Porém, eles não tinham saído e só ficam olhando para trás pedindo por socorro. Pedindo para que o Marnak tivesse piedade, dizendo que jamais roubariam de novo. Porém, ele fala para a deusa que ela pode fazer o que quiser desde que deixe as cabeças. Com isso, a neve foi pintada. Um tempo depois, ele caminha solitário. A missão de escolta tinha sido um fracasso. A deusa continua falando e ele pergunta se ela realmente quer que ele absorva esse pessoal. Porém, o problema é que se ele fizer isso, eles vão entrar em decadência e os corpos vão desaparecer. Nisso, ele escuta alguém se mexendo do lado. Ao se aproximar, vê o Fierre caído no chão, já quase morto. O Marnak responde pra mão que não pode matar o garoto, já que ele precisa dele vivo pra ganhar uma boa reputação. Então, na verdade, ele ia precisar da ajuda da mãe pra que ela parasse com a decadência dos ferimentos dele. A cena muda pra alguém segurando uma taça. A garota pergunta o que aconteceu com a pessoa que roubou a relíquia sagrada. O homem responde que ele foi decapitado no lugar. A mulher pergunta sobre o corpo e ele fala que foi abandonado lá e tudo que eles trouxeram foi a relíquia. A garota não parece responder e o cara chama pela clériga. Ela fala que ele pode voltar com essa relíquia sagrada, enquanto ela iria iniciar uma peregrinação. O cara pergunta o porquê disso logo agora. Talvez fosse por causa da tal profecia. Ela diz que essa também é uma das razões. E também tem alguém que ela precisa conhecer. De volta com Marnak, ele carrega o Fierre pro destino. Enquanto a obra fala que 10 anos atrás, todas as ordens receberam uma profecia. Ela falava que o fim seria trazido pra terra com uma pessoa vestindo a pele dos vivos. Alguém então chama pelo Marnak. Enquanto outros caras levam o Fierre, uma garota diz que recebeu a permissão dos sentinelas. Um tempo depois, ela diz que tá surpresa. Ela não achava que ele é tão forte e o Marnak fala que ele não é preguiçoso quando se trata de fazer força. Nisso ela fala que tá curiosa sobre algo. Ela ouviu dizer que ele tem naquele saco a cabeça de todos responsáveis pelos desaparecimentos. E diz pra entregar pra ela que ela vai levar pro pessoal da guild cuidar. Ela pergunta se ele tem onde ficar à noite e que fala que com certeza tem uma casa vaga nessa cidade. Ela então fala que se ele não se importar, talvez ele poderia ir pra casa dela e passar a noite. Enquanto o Marnak tá coradinho, a voz da deusa continua gritando com ele. No outro dia de manhã, ele tá fazendo carinho na mão, falando que ele sabia muito bem. Ele só aceitou o convite dela porque não tem nenhum pensamento indecente sobre aquela garota. Na verdade, ela não chamou ele pra dormir com ela, e sim pra dormir na estalagem da guilda. Alguém então bate na porta. A garota dá bom dia e chama pelo Marnak, explicando que ela ia deixar ele dormir mais, porém algo aconteceu. Ele diz que tá tudo bem e pergunta o que foi. Ela vê então que o Lord Kissé tá querendo ver ele. O Marnak parece confuso e pergunta se ela sabe o porquê ele tá querendo ver ele. Ela explica que é porque o capitão mercenário Galard que morreu era meio irmão desse cara. Já na mansão do Lord Kissé, o mordomo que parece o Eminem apresenta nosso garoto pro Lord. O Lord, chamado Trendon Farlian, fica encarando nosso garoto e diz que ele então é a pessoa que viu a morte do irmão dele. E pergunta se ele estaria a fim de um pouco de chá. Porém, no segundo que ele viu esse cara, a deusa da decadência marcou ele com um X. Nisso, o Marnak pergunta pro Lorde se ele tá gostando da vida possuindo um corpo humano, e o chama de demônio. O Marnak sabe muito bem a razão da mãe marcar as pessoas com um X. Isso acontece quando ela não consegue dar um número de dedos pra criatura, e os demônios são os únicos que assumem a forma humana. Por nascença, os demônios são a raça mais poderosa que existe, porém não conquistam nada já que são exilados por todos os outros. As únicas formas para eles obterem algo é lidando com seres sapientes. E é por isso que os demônios amam os humanos. E os deuses se afastaram dos humanos que pegavam algo e não davam nada em retorno. Com o tempo, mais e mais humanos foram caindo na mão dos demônios e então os deuses fizeram uma declaração. Um padre abre os braços e diz que agora em diante aqueles que são impuros seriam chamados de demônios. E o demônio era considerado a manifestação de todo o mal. E foi assim que todos os clérigos começaram a caçar os tais demônios. E o Marnak se lembra que a classe de convocador de demônio também era uma das mais difíceis que a maioria das pessoas evitava. Se ele não tivesse conseguido virar um clérigo da decadência, essa seria a segunda opção. O Farlian fica calado por um segundo e diz que pelo visto a morte do Galard trouxe uma visita rara. Então diz que já que foi identificada em um segundo, é impossível que nosso garoto seja da deusa da preservação. O Farlian então diz que o nome dele de demônio é Espera Rastejante. Nosso garoto se apresenta como Monarque, um clérigo da mãe da decadência. O Lorde comenta que achou que essa ordem já havia sido extinta, mas pelo visto essa deusa ainda vive.
Ele então fala pro nosso garoto se sentar, já que ali não tinha ninguém além dos dois. O Farlian então diz que vai falar a verdade. Ele chama o nosso garoto ali sem nenhuma razão especial. Mas já que ele tá lá, ele quer saber em detalhes como que o Capitão Galard morreu. E pelas informações, poderia receber algumas recompensas. O pobre válido do Monarque sorri e diz que obviamente vai ficar feliz em contar tudo. Enquanto nosso garoto vai embora, a gente vê o que o Farlian explicou pra ele. O irmão estava desempregado nesse inverno, então ele o ajudou a conseguir trabalho. Porém, ele nunca imaginou que seria isso que levaria à morte dele. A vida realmente era uma charada complexa. Já do lado de fora, com suas moedinhas, o Monarque tá todo feliz. Ele jamais seria tentado por esse ouro que representa a genuína expressão de bondade daquele lorde. E fala pra mãe da decadência parar de chamar ele de um clérigo materialista porque isso não existe. Ele então fala que sabe de algo que é melhor que ouro e jamais se decai. E diz que é o amor incessante que ele tem pela deusa. Ela fica toda se tremendo e claramente esse Monarque também não bate bem da cabeça. E ele então fala que ela não precisava se preocupar. Pra ele, ela estava acima de todas as outras pessoas. Já de volta na guilda, a deusa tá mandando ele matar essa mulher, que aponta pro lado e fala pra ele dar as boas-vindas pros outros clérigos da iluminação. Porém, o Monarque não tá nem um pouco querendo se envolver com esses fanáticos. Porém, o olho dele contrai e ele vê algo esquisito. O batimento começa a acelerar. Isso porque no momento que ele olhou pra um desses caras, a mãe o avisou que um deles estava carregando uma relíquia sagrada. Um dos caras então dá um passo à frente e diz que nunca imaginou encontrar um clérigo da preservação num lugar como esse. O cara diz que ele é o pêndulo do julgamento divino e se apresenta como Orvis. Rapaz, o amigo chifrudo dele se chama Cornu, esse daí veio com o kit completo. E a garota ao lado se chamava Petina. Nosso garoto põe a mão no peito e se apresenta como Monarque, um clérigo da deusa da preservação. A garota da guilda avisa que esse pessoal vai continuar ali por um tempo igual ele. E nosso garoto tá achando isso bem incrível. Até porque ele vai ter muitas oportunidades de roubar a relíquia sagrada. O único problema é que quando ele começa a absorver, não consegue evitar a energia decadente de sair. Todo fofinho, ele diz que pelo visto vai ter que roubar de novo. Nisso, o cara dá a mão e diz que eles estão indo conhecer o Lorde Farlian. E tá ansioso para que eles possam conversar quando tiverem a oportunidade. Os caras se retiram e o Monarque fica só observando. Nisso, a garota da guilda diz que qualquer clérigo paga bem pouquinho para ficar alojado nesse lugar. Nosso garoto então pergunta se foi só por isso que ela chamou ele pra cá. Ela, confusa, questiona se ele por acaso achou por um segundo que ela tinha algum interesse. Ele fala que não, jamais pensaria num negócio assim. Porém, ela sorri e fala que na verdade tem uma intenção pessoal por trás disso. Ela queria que ele usasse uma bênção da preservação nos estoques de comida. E vem bem no ouvidinho falando que assim duraria muito mais tempo. Ele, confuso, empurra ela longe e pergunta por que ela gosta de suspirar no ouvido dele. Enquanto a garota dá risada, a deusa tá louca pra matar ela. Porém, essa doidinha da guilda tá confusa e diz que os dois pareciam muito próximos. O Monarque, confuso, olha pro lado. Ele vê um dos caras e pergunta se ele não foi com os companheiros dele. Era o tal do clérigo Cornu, que explica que nas terras do norte muitas pessoas não gostam da raça dele. Então ele só foi lá e deu tchau pro pessoal. No balcão, a garota explica que o Lorde Farlian não se importa com essas coisas. Por mais que ele pareça um homem frio, ele leva os negócios bem a sério. Dá pra dizer que ele era um profissional em manter as opiniões separadas dos negócios. O Cornu responde que entendeu e agradece. E então pede para que ela conte um pouco mais desse tal Lorde. Eles ficam conversando e nosso garoto só de olho na conversa. Ele então diz que queria perguntar algo. O que ele e os amigos estavam querendo ao encontrar o Lorde Farlian. O Cornu diz que vai contar a verdade. Eles estavam investigando uma profecia de 10 anos atrás, que dizia que o fim chegaria com uma pessoa que se escondia com a pele de um vivo. Na interpretação deles, isso se referia aos demônios. O Monarque pergunta se eles achavam que o Farlian era um demônio. O Cornu diz que não, na verdade eles só estavam indo dar uma olhada. Isso porque o Orvis tinha um item que conseguia distinguir se alguém era um demônio ou não. Um artefato conhecido como uma relíquia sagrada. Nessa hora aparece a boca de um dragão e metade da cidade explode. Pelo visto, o Farlian tinha se transformado. O Orvis joga o machado pra cima e chama pelo julgamento divino. Manda o Farlian morrer e acerta um em cheio no meio da cabeça. Mais uma explosão acontece na cidade. De longe, o Cornu reconhece aquela como o martelo do julgamento do Orvis. Pelo visto, ele estava lutando contra um demônio e eles tinham que ajudar o cara. O Monarque sai correndo e fala pra ele na frente que já ele os alcança. Nisso, o Monarque chama pela Erin, que pergunta o que estava acontecendo. Ele só entra ali e pergunta onde que tava.
Ele queria saber onde era a enfermaria que o Fierre estava sendo tratado. Antes da coitada responder, ele pisa no chão da guilda e pula pra fora. Rapaz, o menino cai com estilo e já sai a mil. Na cidade tá todo mundo fugindo desesperado enquanto o Orvis dá a martelada no Farlian. A Erin grita falando pra ele tomar cuidado que aquilo era um monstro. Ela não tinha ideia como uma criatura dessas apareceu de repente no meio da cidade. Porém, o Marnak fala só pra ela mostrar onde que a droga do Fierre tava. Ela então aponta mostrando a direção da enfermaria. O Marnak finalmente chega lá e o Fierre tava descansando tranquilamente. Nosso garoto fica emocionado, seria muito ruim perder esse cara logo após ter salvo a vida dele. Taca no ombro e fala pra Erin se agarrar que ele não ia conseguir carregar os dois. Coradinha, ela abraça nosso garoto, que dá-lhe mais uma pisada no chão e sai voando da enfermaria. Ela então fala que sabe de uma passagem secreta. Ele pergunta onde, ela aponta mais uma vez. Naquela casa tinha uma saída da cidade de Gissé. Na hora que ela vai falar sobre a porta tá fechada, ele já tinha dado uma voadora. A coitada fica toda confusa com a destruição que o clérigo estava causando. Ela então diz pro Marnak que ele parecia ser incrivelmente forte para um sacerdote. Ele só coloca ela no chão e fala pra correr para que as coisas não fiquem piores. Ela então pergunta onde ele vai, que diz que já estava de volta. No segundo que ela vai pisar de novo, adeus, o Marnak já tinha saído correndo. Na cidade estava cheio de escombros. E no meio deles, ele encontra o Cornu acabado. O Cornu olha pra ele e nosso garoto já percebe. O ferimento que ele tinha era profundo demais. Nem mesmo um clérigo conseguia fazer algo sobre aquilo. Ele sabia que o cara não tinha muito tempo de vida, então pergunta onde estavam os outros dois. Rapaz, o Cornu só avisa que a Petina já estava morta e destroçada no chão. Nisso, o Marnak pergunta se tinha alguma forma de reprimir esse demônio. O Cornu explica que o Orvis tinha outra relíquia que ele tinha enfincado na cabeça da criatura. Um item chamado de espada de argento. Se alguém conseguisse usar aquela espada e acertar diretamente na cabeça até o cérebro, o demônio iria morrer. Com isso, o pobre do Cornu passa para a próxima vida. Na hora, o Marnak chama pela mãe da decadência e diz que iria coletar essa alma caída. Enquanto isso, o Orvis está no sofrimento, dando martelada no cabo da espada e chamando pelo julgamento divino. Nessa hora, o Farlian joga o rabo pra cima. E bem aí, o Marnak encontra uma abertura. Ele pula pelas costas e acerta uma facada em cheio nas escamas. De longe, ele consegue ver o Orvis martelando a espada. Porém, aí que ele percebeu que tinha algo esquisito. O jacaré começou a dar aqueles giros malucos no meio do ar. Coitado do Monark, foi tacado pra longe. E rapaz, o menino foi explodido no chão. Que isso, rapaz, esse menino é de petróleo pelo visto. A mãe fica chorando, porém ele fala pra ela que tá tudo bem. Porém a vida realmente era imprevisível, exatamente como Farlian havia dito. Ele começa a sorrir e diz que, como ela pode ver, as coisas tinham ido por um caminho inesperado. A tal da relíquia sagrada tava logo ao lado dele e ele pega. Coloca no peito e diz que tinha mais uma oferenda pra fazer pra ela. E com isso era pra garantir um novo poder. A relíquia começa a ser absorvida. E o Marnak sabe que uma relíquia costuma ser exatamente o suficiente para receber uma habilidade. Com isso, ele avança para 11.723 pontos. E mais um selo havia sido quebrado. Ele então pergunta para Deus o que havia mudado. Ela se solta do peito dele e sai andando. Ele agora estava conseguindo se comunicar à distância, porém esperava algo mais interessante. Ela continua reclamando e ele fala que entende que ela evoluiu. Porém, nessa situação, estava na hora de levar as coisas um pouco mais a sério. Ele então chama pela mãe da decadência e diz que agora sim iria gastar os 10.000 pontos de bênção para receber uma nova habilidade. Já vem ele com esse sorrisinho preguiçoso. E a nova habilidade era a tinta da decadência. O efeito era simples, porém poderoso. No momento que ele ativava a habilidade, a pele dele ficava coberta por tatuagens místicas. E a força extra da decadência era amplificada algumas vezes a mais. Ele sai andando, falando que essa nova habilidade parecia ser bem satisfatória. E dava pra dizer que chegou no momento certo. Sem contar que a perna que tinha sido esmagada já estava curada de novo. É aí que ele nota algo ao lado. O clérigo Orvis estava destruído também, rapaz, todo mundo tá morrendo. Ele percebe que foi na mesma hora que ele foi arremessado pra longe. Com isso, pede pra que o cara descanse em paz. Chama pela mãe da decadência e mais uma vez faz uma oferenda pra ela. Enquanto isso, o Largatão tá destruindo a cidade toda. O Marnak tava começando a achar algo esquisito. Havia sido esses 3 clérigos que tinham ativado esse demônio. Porém, mesmo agora com os 3 mortos, ele não tinha sossegado. Ele recebe 1000 bênçãos pelo Orvis e diz que uma criatura demoníaca sempre é uma besta cheia de instintos. Ele então sorri e fala pra mãe da decadência se segurar porque ele ia se mexer bastante. Com isso, sai correndo a 1000 por cima do telhado.
O Farlian dá uma encarada, porém no mesmo segundo ele já pulou no rabo e subiu no ombro. A criatura tenta dar uma rabada, porém ele desvia e continua correndo na direção da espada. Mais uma relíquia estava logo na frente dele. Nisso ele percebe que o jacaré estava jogando o corpo pro lado e ia começar a rolar de novo. Ele então desliza pro lado contrário, falando que isso já era esperado. Cai no chão e vai pra baixo da barriga. E avisa que ele não é do tipo que cai no mesmo truque 2 vezes. Outra explosão e a cidade inteira destruída. Rapaz, pelo visto nosso garoto não tá tão bem assim. Ele percebe que ficar usando essa tinta da decadência estava fazendo com que os órgãos dele também fossem consumidos. Logo o corpo inteiro ia estar derretido e obviamente ele ia ficar incapacitado. Sem ter muito tempo, ele se aproxima da espada de argento. Pega ela e se lembra o que o Cornol falou. Se ele conseguisse fincá-la no cérebro da criatura, o demônio iria morrer. Ele dá uma fincada e solta um sorriso. Retira a lâmina e fala para ele se despertar, chamando pelo nome do Lord Farlian. De repente, o corpo do jacaré começa a brilhar com uma luz azul, que ilumina a cidade inteira até a região da guilda. Algum tempo depois, o corpo do Farlian todo acabado cai no chão. O Marnak aproxima e pergunta se ele tá de volta com eles. O Farlian fala que encontrar um clérigo como ele realmente foi um golpe de sorte. Nisso, nosso garoto explica que aquela espada estava suprimindo a consciência do Farlian. E estende a mão e pergunta o que ele acha dessa ajuda que ele deu. O demônio se levanta e sorri, falando que foi muito além do que ele esperava. O Lord Farlian era uma boa pessoa, mas que precisou se defender e teve sua consciência suprimida. A cena muda para alguém preparando uma magia na mão. É a clériga de antes que solta a magia no solo. Com isso, tudo começa a queimar. O velho diz que já viu esse poder dela inúmeras vezes, porém aquilo nunca deixava de o impressionar. Ele comenta, porém, que o corpo havia sumido, mas ele tem certeza que foi ali que cortou a cabeça do garoto. Provavelmente, considerando o tempo que passou, alguma besta deve ter levado ele. A garota, bem linda, responde que provavelmente é o que aconteceu. Agradece por ele ter guiado ela até ali e diz que tem mais um pedido. Ela queria saber o nome de todas as cidades que tinha nessa região. De volta na cidade de Gizé, toda destruída. Nosso garoto caminha por lá com o mordomo Eminem, e ao entrar em uma casa, é recebido pelo Farlian de braços abertos dizendo que não via a hora de encontrar o garoto. Nosso rapaz responde que ele parece mais radiante cada vez que o vê. O Farlian diz que é uma honra estar na frente do clérigo Manark, que é conhecido como assassino de demônios. Nosso garoto fala que o demônio que dizem estar aqui na frente dele nada assassinado. O mesmo responde que o demônio também precisa viver, porque que criatura nasceu só com o objetivo da morte. O Marnak diz que é uma boa forma de se pensar. Depois do acidente, o Farlian, que é o Lorde da cidade, colocou nosso garoto como salvador e diz que ele havia matado o demônio. Como resultado, ele ganhou o título não merecido de um matador de demônios. E a Eren na guilda não facilitou, chamando ele de diversos nomes e dando popularidade a isso. Agora todo mundo na cidade acha que ele realmente é o tal do matador de demônios. E por onde ele passa, comentam que ele é muito mais forte que parece e acaba com os bandidos sozinho. Ele então fala pro Farlian que tá impressionado que ele já consiga usar tão bem essa mão de madeira e esse pé. O Farlian diz que faz isso só na presença do Manark, já que pra todo mundo isso aqui é só um pedaço de madeira. E pelo qual ele teve que pagar um preço bem alto. O Manark, assustado, pergunta qual foi o preço. E o Farlian explica que algo trágico logo começaria a acontecer. Foi energia demais pra conectar esses pedaços de madeira e logo ele vai ficar careca. Em alguns meses vai ter uma montanha lustrosa em cima dele. Nosso garoto se pergunta por que foi ficar imaginando essas coisas. O Lorde então questiona se ele tem uma semana, que diz que sim. Ele então fala que é um bom momento porque uma pessoa pediu um trabalho especificamente pro nosso garoto. E provavelmente deve ser por causa que ele é o famoso assassino de demônios. Trabalho esse que envolve as antigas ruínas do Império. E a recompensa ainda são 5 moedas de ouro. Além disso, se ele fosse de boa contribuição pro trabalho, poderia receber um dos artefatos que eles encontrassem nas ruínas. Na hora, a deusa fala com ele. E pelo visto, é óbvio que ele não vai recusar. Ele agradece o Farlian, dizendo que vai ser um prazer aceitar isso. O antigo império terminou com a era dos feiticeiros corrompidos e a unificação do continente. E os avanços tecnológicos que eles construíram até hoje são considerados tesouros de alto poder. Em outras palavras, os melhores itens desse mundo são todos artefatos do antigo império. A cena muda para o nosso garoto se apresentando para o grupo. Um cara estica a mão, se apresenta como Carmen Valtas e fala que foi ele que pediu para o nosso garoto estar ali. O nome Valtas chama a atenção do nosso garoto e o cara confirma que sim, ele é o filho do lobo negro conhecido como Ensis Valtas. Porém, ele precisava saber que ele era um filho ilegítimo. Aquilo deixa o Manark meio confuso.
Ele achava que esse lobo negro era um cara de princípios que perdeu a esposa bem nova e continuou vivendo sozinho. Obviamente não dá pra confiar em rumor e ele não vai se envolver nisso. E então pede para que seja apresentado pro resto do grupo. O cara apresenta a maga chamada Tonita, que seria a guia nas ruínas. E outro chifrudo que se apresenta como Sucos. Esse grupo aí tá muito parecido com aquele de antes, pelo visto vai todo mundo morrer. O cara cumprimenta o nosso garoto e diz que é um prazer conhecer o assassino de demônio. Nosso rapaz só pede pra ser chamado de Monark mesmo. O Carmen então fala que agora que tá todo mundo apresentado, era bom começar a ir porque ia demorar 2 dias só pra chegar nas ruínas. Com isso a gente avança pra 2 dias depois, com eles acampando em volta da fogueira. O Carmen fala pro nosso garoto dormir e descansar o máximo possível. Nosso rapaz só fala que ele não tá com sono e é um jovem cheio de vigor. O Carmen diz que se esse é o caso, ele tá querendo saber de umas histórias. Diz que o Monark é um jovem bonito e fala pra ele contar as histórias que já teve com as mulheres na vida. Nosso rapaz diz que ele é um campo de neve intocado que nenhuma mulher chegou perto. Isso deixa o Walter surpreso, que pergunta pro nosso garoto se ele tem algum tipo. Na hora, a mãozinha tá atenciosa. E nosso rapaz fala que o que ele mais gosta é uma mulher que fica próxima dele. O Carmen fala que realmente é bom ter alguém que sempre acorda ao seu lado. Porém, pra ele, o mais importante era uma mulher que tivesse um grande coração. A mãozinha dá uma joinha, falando que é uma ótima razão. E ele fala que o coração fica atrás do peito, e se esse é o caso, com um grande coração, ela tem um grande receptáculo. Ou seja, obviamente, ele gosta das peitudas. O Monark diz que é ótimo ter gostos tão claros assim, porque eles funcionam como um guia nessa vida. Porém, se ele pudesse dar um conselho, é jamais contar isso pra outras mulheres. O Carmen fala que jamais revelou pra uma pessoa além dele. E diz que só contou porque sente como se estivesse falando com um velho amigo. Nosso rapaz responde que sente o mesmo. E com isso eles ficam rindo a noite inteira e conversando. Mas uma noite se passa e ele acorda no dia seguinte. E agradece a Deus por ela sempre falar pra ele ser cuidadoso com as pessoas que faz amizade. Porém, por alguma razão, o Carmen parecia uma boa pessoa. Nisso, a Tomita diz que eles haviam chego. E ela começaria a abrir os portões das ruínas. Para entrar em uma ruína do antigo império era um processo simples. Você precisava de uma chave, então ir nas coordenadas que estavam gravadas nela. Você lê as palavras escritas, então mira a chave no ar sem nenhuma direção. E aí é só girar. O único detalhe é que são só os magos que conseguem ler a antiga linguagem. E é por isso que quando se fala de exploração, eles são indispensáveis. Claro que nosso garoto, que é um jogador, é a exceção. Ele obviamente consegue ler a antiga linguagem. E por razões óbvias sempre mantém isso em segredo. O Carmen chama falando que estava na hora deles entrarem. Eles então começam a caminhar pela dungeon. Se vêm de frente com uma enorme estrutura. O Carmen fala que de todas as ruínas que ele já foi, essa era a melhor preservada. A animada Monark fala que com certeza vai estar cheio de artefatos. No passado, quando ele jogava, se lembra de apenas algumas fotos de lugares tão incríveis como esse. Realmente ter vindo nesse lugar foi a melhor escolha. Com isso, eles continuam caminhando pela catacumba. Após andar um pouco, se deparam com uma porta gigantesca com algumas escritas. Nela dizia que eles teriam que provar que em suas veias corria o sangue real. A Tonita então avisa que eles precisariam ter sangue real, ou nesse caso, se preparar para a batalha. Um monte de criatura com a cabeça esquisita começa a correr na direção deles. O grupo já tá dentro da sala, cercado pelos bichão. O Sucos puxa o machado e já corta 2 no meio. A Tonita prepara uma magia, destrói o solo e joga um monte deles pra cima. O Monark calmamente encara a destruição, puxa a lâmina dele e sai cortando tudo. Nessa hora, algo vem pelas costas e a mãozinha chama por ele. Por pouco ele consegue se virar e se defende da criatura. Antes dele pensar em fazer algo, ela toma uma flechada na cabeça. O monstro cai no chão e o Carmen sorri pra ele. Ele manda uma joinha e nosso garoto agradece. Porém, eles escutam os Sucos reclamando que a Tonita tinha puxado as criaturas pra cima. Ela responde que essa era a forma mais rápida de se livrar de tudo. O plano dela deu certo, então não era pra ele ficar reclamando. O Carmen manda ele se acalmar, mas com raiva o Suco só se senta no chão. Nisso, ele chama pelo Marnak e diz que agora entende porque ele é chamado de um assassino de demônios. Nosso garoto diz que tem vergonha que hoje em dia não parece mais um clérigo. Elogia a habilidade do Carmen com o arco, que diz que desde criança aquilo ali é o amigo dele. Incansavelmente ele praticou inúmeros dias. Porém nessa hora a Tonita já pergunta quando que eles estavam indo. Ela já estava pronta e tinha bastante magia para gastar. O Sucos reclama perguntando por que ela estava com tanta pressa se ele acabou de se sentar. Por mais que ela só falasse umas palavrinhas e tacasse mágica, ele e o Monark precisavam descansar. Porém, a Tonita diz que acha que todo mundo deveria ir agora para chegar o mais rápido possível no fim. E que, na opinião dela, o Sucos não estava passando de um chorão. O Carmen então fala para eles se acalmarem que eles iam descansar. E ele não ia aceitar nenhuma objeção.
O Monark sabe que nesse mundo a maioria dos magos são tudo uns teimosos. Isso porque o processo para se tornar um mago é algo bem simples. Você só tem que nascer como um mago. Normalmente esse tipo de criança já tem o poder mesmo antes de nascer. Porém, o despertar só chega quando eles alcançam uma certa idade. É nesse momento que as informações sobre a antiga língua começam a entrar na cabeça deles. E assim, sem nenhum esforço ou custo, eles começam a aprender os poderes ancestrais. Juntando isso com o talento natural, eles começam a dobrar as regras da realidade. E de certa forma, renascem uma segunda vez como magos. Talvez seja pelo excesso de informação que eles recebem, todo mago odeia estudar. E a maioria deles acaba se tornando uns bandidos overpower. Ao menos foi assim com todos os magos que ele conheceu. E pra ser honesta, a Tonita era uma das mais educadas que ele já viu. Um tempo depois, o Carmen fala que agora que todo mundo tinha descansado, tava na hora de ir para a próxima área. Porém, de repente, tudo começa a se tremer. E de um segundo pro outro, a porta na frente deles fecha todo mundo. O Carmen fica confuso sem saber o porquê aquilo aconteceu. Quando, de repente, todo mundo escuta algo nas costas. Um portal surge e dele uma criatura de pedra começa a descer na dungeon. O Marnak fica animado, até porque isso tava fácil demais para uma dungeon tão boa assim. Agora ele tinha certeza que aquela criatura era o verdadeiro desafio. O Sucos se prepara, porém a Tonita chega do lado e fala pra ele sair fora. Começa a conjurar uma magia, porém o Golem parece notar algo. Em volta dela, um monte de pedra começa a se erguer. Rapaz, a menina fez uma ilha no teto. Porém, o olho do Golem começou a brilhar. O Carmen gritou pra ela se mover porque ela tava em perigo. Nessa hora, o Golem soltou um laser. Todo mundo tomou um susto e em cima da Tonita tudo se explodiu. Ela olhou pra cima e não sabia pra onde escapar. Até porque a única saída estava fechada com o Golem vindo dar um soco. Rapaz, a menina virou hambúrguer. O Suco só viu o petróleo voando na frente dele. O Golem ergueu a mão e o Monark gritou pro Sucos correr. Porém, era tarde demais, ele também tomou uma moquetada e foi tacado na parede. É, né, rapaziada? Na hora que eu vi que esse grupo era idêntico àquele outro que morreu, nós já sabia que eles iam pro além. Nisso, o Marnak pergunta por Carmen se ele tá afim de viver. Que obviamente responde que sim. Nossa, garoto então fala pra ele emprestar o queixo e dá-lhe uma moquetada, botando ele pra dormir. Ele não quer mostrar os poderes, então só chama pela mãe e fala que tá sem tempo pra oração. Na hora, a criatura branca dela surge em direção ao Golem de pedra. O mesmo toma um susto, porém a criatura da decadência já dá-lhe uma martelada na cabeça. Enquanto Marnak corre, o Golemzão é espancado. Ele se vira e diz que é magnífico, independente de quantas vezes ele vê aquilo. Obviamente, ganha 1000 pontos por absorver a Tonita e mais 100 por absorver o corpo dos Sucos. Ele então taca o Carmen na parede e começa a observar a luta que sabia que ia demorar um tempo. A deusa aparece e fala alguma coisa pra ele, que como sempre concorda. Ativa a tinta da decadência e diz que tava cansado de brincar. Tava na hora de dar uma mãozinha pro alvo dele. Na hora ele sai correndo na direção do Golem e sabe que o alvo é essa pedra na testa. Aquela gema de cor azul. Das costas da criatura da decadência sai uma mão e ele sorri. Começa a subir por ela para tentar achar um ponto cego do Golem. Ele só ia ter uma chance e se joga pra cima dele. Da criatura da decadência pro Golem foi em 1 segundo e ele destruiu a gema. Com isso a criatura começa a cambalear. Cai no chão e o Albinão dá um grito pra cima. Nosso rapaz agradece pela ajuda. Porém, de repente, a mão aponta. Ele pergunta o que foi e nos céus vários outros golems começam a aparecer. Na hora a expressão do coitado mudou, né, rapaz? Os golems tudo começa a invadir a dungeon. Não para de chover bicho, ele se pergunta quantos mais iam aparecer. Um tempo depois, ele coloca o Carmen no chão e confirma que, infelizmente, a Tonita e os Sucos tinham morrido. Ele queria ter salvo os dois, porém aconteceu tudo muito rápido. O Carmen pede desculpas, dizendo que deveria ter ativado a chave assim que viu o Golem. Eles mal haviam sido contratados e agora morreram por culpa da ganância dele. O Marnak fala que eles eram pessoas contratadas. E assim como qualquer outro mercenário, sabem muito bem no que estavam se envolvendo, então ele não poderia ser muito duro com si mesmo. O Carmen então pergunta onde que eles estão e o nosso garoto fala que estão atrás da porta preta. Assustado, ele questiona como isso é possível, mas já diz que sabe que ele não vai responder, até porque ele foi desmaiado para esconder alguma coisa. E como ele já foi salvo, só diz que ele tem uma dívida eterna com o Marnak. Nosso garoto diz que tá ansioso pelo pagamento e não tem razão nenhuma para recusar isso. Mas avisa que se ele já tá melhor, tá na hora deles voltarem a caminhar. O Marnak se lembra que assim que ele matou o primeiro gigante, mais 3 começaram a cair do céu. Obviamente, e ele deixou o bicho da decadência ser espancado. Correu até a porta ativando o poder da tinta e chutou o Carmen pra dentro.
Ele avisou o peixe da decadência que ele podia sumir assim que ele saísse, então ele acha que ele tá bem. Ele então olha pra cima e se vê em frente a uma porta com uma energia na frente. Pelo visto, eles haviam chegado no fim da ruína. Ele se vira pro Carmen e pergunta se ele tava a fim de entrar. A porta se abre e em frente a um portal eles veem uma espada e um colar. O Carmen comenta que pelo visto o livro estava certo. Ele então se vira pro nosso garoto, diz que já deve um favor, porém queria pedir mais outro. Ele queria ficar com aquele colar e prometia qualquer recompensa que ele quisesse quando eles saíssem dali. O Marnak dá risada e pergunta o porquê aquele colar era tão especial. O Carmen explica que esse colar se chamava Kingfinder e se ele derrubasse uma gota de sangue nele, conseguiria saber onde estavam os membros da família. E o colar serviria como um guia para o guiar até eles. O Marnak fica pensando que já que é por família, tudo bem. E o Carmen diz que tá óbvio que ele tá querendo encontrar uma pessoa que nunca conheceu antes, que era a mãe dele. O Marnak diz que tudo bem, e pergunta se nesse caso ele pode ficar com a espada. Já do lado de fora, em volta de uma fogueira, eles comentam sobre tudo o que aconteceu. Assim que eles pegaram os itens e tentaram fugir, os golems começaram a aparecer. O Carmen fala que achou que ia morrer por pouco. Ele então arranca o colar do pescoço e chama pelo Marnak, e pergunta se ele poderia rezar por ele. Nosso rapaz sorri e diz que seria um prazer. Com isso, o Carmen fura o dedo e pede para que a deusa da preservação os abençoe. A deusa da decadência que tá ali com raiva dos dois. Ele então derruba a gota de sangue no colar do Kingfinder. Uma energia vermelha começa a subir aos céus. O Carmen fica emocionado. O colar estava apontando para uma direção, o que dizia que a mãe dele ainda estava viva. Nosso rapaz fala que é bom saber que o item tinha funcionado. O Carmen fica feliz e diz que não sabe como agradecer nosso garoto, que responde que desde que ele agradecesse de uma forma sincera, podia ser quando ele quisesse. Nisso, o Carmen diz que falando sobre sinceridade, ele queria fazer uma oferta. Nosso garoto pergunta o que foi e o Carmen fala que queria aumentar o contrato deles. Até ele encontrar a mãe, ele seguiria ao leste. E quando eles chegassem na capital, ele ia dar uma grande recompensa pro nosso rapaz. É claro que todos os custos das viagens seriam por ele. Nosso rapaz é um ganancioso capitalista e fica sorrindo. Ele tá querendo aceitar essa oferta gananciosa, porém não quer ser visto como um materialista. O Carmen fica ali esperando a resposta. E então fala pro Marnak o que ele acha disso. Nosso garoto doente mental pensa que agora que ele já esperou um pouquinho, ninguém vai pensar que ele é materialista. Então diz que se é pra achar a mãe dele, com certeza ele aceita. E com um sorrisão fala que é um prazer continuar essa jornada. A noite cai e a gente tá de volta na guilda com a Erin perguntando por que ele quer ir embora tão de repente assim. Com raiva fala que ela já fez muita coisa por esse maldito, então não é pra ele sumir do nada. Ela pede a mão dele e nosso garoto fica meio confuso. Ela entrega algo e fala que essas coisas nunca ficam prontas tão rápido, então era bom ele agradecer. Nosso garoto fica todo animado. Ele havia recebido um símbolo do mercenário de rank prata. Ele agradece e ela fala que é pra ele voltar aqui e dizer que promete ver ela de novo. Era isso que ele deveria falar. Porém, nosso garoto só pede desculpas mentalmente. Essa é uma promessa que, infelizmente, ele não pode fazer. Ele fica em silêncio e Eren fala que dessa forma ele nunca vai conseguir amar ninguém. Já que assim ela ia dizer. E fala pra ele então que até a próxima vez. Se a oportunidade aparecesse, ela estava ansiosa para poder ver ele de novo. E por alguma razão ela acreditava que isso seria mais rápido do que ele esperava. Ele ia perguntar o porquê e ela tampa a boca falando que não é algo que ele precisa saber. Então rouba um beijinho de dedo indireto falando que isso era uma punição pessoal pro garoto. A cena muda pra ele conversando com o Farlian e pelo visto o efeito colateral chegou bem rápido. Com a careca brilhando, ele pergunta se todo bebê não nasce sem cabelo. Na opinião dele, ele só havia se tornado um pouco mais próximo da aparência natural. Então fala que já que nosso garoto vai pra capital, ele havia preparado algo pra ele. Então entrega uma carta de introdução. Ele explica que queria ter dado dinheiro, porém claramente depois de todo o acidente ele não tá com muito mais. Ao menos essa carta tem uma utilidade na capital se ele se encontrar em algum problema. Porém, ele devia saber que a pessoa da carta era bem problemática, então ele só deveria procurar por ela como última opção. Nosso garoto diz que aceita a gratidão do Farlian, que fala que por último quer dar uma bênção pro amigo, e deseja pra ele uma vida cheia de felicidade. Já na neve, o Carmen comenta que faz dias que eles saíram de Gissé, e agora eles estão quase chegando na cidade de Queltone. O Marnak percebeu que a mão não gosta do Carmen, mas aceita que eles viajem juntos. Isso porque ele tem 3 dedos e meio e logo logo vai ser uma pessoa com poder suficiente pra dar pra ele uma nova habilidade. Porém, pessoalmente, nosso garoto prefere manter ele vivo, já que gosta bastante dessa personalidade animada do garoto. Porém, de repente, o Marnak para, saca a espada deixando o Carmen confuso, que pergunta qual é o problema, porém nosso garoto só fala que tem sangue em algum lugar e tá muito perto. E o pior é que tava vindo na direção deles.
De repente, o chão embaixo do Carmen explode. Uma aranha pula do solo e, rapaz, que criatura gigantesca é essa aparecendo? Que isso, eu achei que era uma aranha grande, mas não do tamanho de um monte de árvore. O Carmen na hora reconhece como aranhas da neve. Ela manda um ataque pra ele e ele puxa o arco. O Marnak se aproxima e corta algumas patas. Com isso, a aranha fica agonizando. Um pedaço dela cai no chão e o Marnak diz que tá ansioso pra usar essa lâmina. Rapaz, o menino fica banhado no sangue vermelho. Passa ali um corte no meio e diz que tava a fim de sujar toda a neve. Enquanto isso, alguém dá as boas-vindas pra outra pessoa à cidade de Gissé. O Farlian pede desculpas para aquela garota de cabelo azul, falando que recentemente o lugar foi destruído. Ela só responde que tava tudo bem. Nisso ele pergunta o que traz a chama azul da peregrinação até aquele lugar. Ela coloca uma folha na mesa e fala pra ele dar uma olhada. Ele olha pra baixo e ela pergunta se ele viu esse homem. O desenho era horrível, mas claramente era nosso querido Marnak. O Farlian então pergunta por que ela pessoalmente estava procurando por esse garoto. Ela só responde que é algo pessoal. O Farlian então diz que ela pode ir embora porque infelizmente ninguém vem à mente dele. E nesse momento ele tá muito ocupado e não tem tempo para gastar. Ela só sorri e diz que entendeu. Com isso se retira sem falar nada. Porém o Lorde percebeu que ela não tá procurando o garoto por uma boa razão. E ele não vê nenhum motivo para passar a informação para ela. De volta na luta, nosso garoto pergunta pro Carmen o que ele tá fazendo. Que avisa que tava coletando o saco das aranhas. Isso porque o veneno delas era um forte anestésico que tem vários usos. Você pode só vender eles ou, por exemplo, mergulhar a ponta da flecha. Impressionado, o Marnak pergunta como ele sabe de tudo isso. E o Carmen explica que ele já participou de muitas e muitas caçadas por monstros. Já que não tem nada que ajude a melhorar mais do que fazer parte do combate. O Marnak diz que se quiser ele pode remover esses sacos já que ele tá tudo sujo mesmo. Porém, o Carmen diz que eles já estão quase chegando em Queltone e lá eles tomam um banho. Um tempo depois, os soldados apontam pra fora. Os dois coitados estavam chegando acabado e sujo. Um deles corre até os garotos e pergunta como eles chegaram ali. O Marnak responde que obviamente andando. Porém, o guarda avisa que todas as estradas de Queltone estavam bloqueadas há 3 dias por monstros. Na hora, nosso garoto pede mais informação. O cara fala que a cidade está sendo rodeada por criaturas e toda vez que eles vão investigar não conseguem encontrar nada. Todos os corpos ou itens tinham desaparecidos. O Carmen fala que tem algo estranho então. As aranhas de neve costumam sugar os líquidos da vítima e abandonar o cadáver. Nisso, um outro cara chama pelos dois e avisa que o Lord Strain estava querendo falar com eles. Sem muita opção e sujo, eles só aceitam. Na hora, o Lorde Gordinho sorri, perguntando se ele é o clérigo Manark, o famoso assassino de demônios da cidade de Gissé. Nossa, o rapaz diz que ouviu dizer que eles estão sendo cercados de criaturas. O Strain confirma e fala que os dois devem ter notado que isso não é trabalho de criatura simples. Ele acreditava que era alguma adoração de uma divindade maligna. O Marnak pede mais explicação. Ele achava incomum que uma única pessoa conseguisse restringir uma cidade inteira. O Lorde explica que os clérigos detectaram que eles eram ao menos de 4 ordens diferentes, e todos eles estavam trabalhando junto para manter eles presos ali. O que ele não entende é por que Queltone, já que ali é um lugar simples como qualquer outro, ele acabou de se tornar um Lorde. E chora, falando que ao menos se o pai dele tivesse vivo, ele saberia resolver isso. A sorte é que eles ainda têm bastante comida acumulado dentro das muralhas. Os soldados ainda estavam motivados, então as coisas não tinham tomado um rumo ruim. O problema é que tudo foi tão de repente que ninguém sabe que eles estão completamente isolados do mundo. É por isso que ele tá querendo criar um esquadrão que consiga passar pelas criaturas e informar as outras cidades sobre a situação que eles se encontram. Nisso, o Strain e o Manark ficam em silêncio por alguns segundos. E nosso garoto fala que se esse é o caso, ele vai ajudar. Um tempo depois, a Mom tá morrendo de raiva e nosso garoto pergunta que negócio é esse de dar um tapa no cara e sair correndo. Ele até havia recebido um item conhecido como Caçador de Fluxo como pagamento. Algo que só dá pra se obter nas dungeons do oeste e quem diria que ele iria conseguir um desses por aqui. Agora seria fácil pra ele limpar a espada assassina toda vez que usasse aquilo. Já que a deusa também sempre falou pra ele que uma lâmina mergulhada corta melhor que qualquer outra. É por isso que ele não tem opção a não ser dar o melhor dele nessa situação. Mas na verdade ele só aceitou essa missão porque tá com a sensação de que ela envolve a quest principal. Sem contar que é suspeito esse negócio de terem 4 ordens trabalhando junto nessa missão. Porém, pra um jogo como esse, uma divindade maligna não é nada demais. Já que são as outras ordens que apontam o dedo e dizem quem é maligno. Claro que é inegável que o pessoal dessas ordens malignas realmente são meio maluco. E diferente das ordens principais que sempre trabalham juntas para acabar com as outras, as malignas andam sozinhas e nunca cooperam. Então por que 4 delas estavam juntas cercando essa cidade? Já no cavalo ele fala que com certeza tem alguma coisa errada. Eles seguem pela neve e o Carmen olha para trás.
Nisso, as primeiras aranhas começam a aparecer. O Marnak sorri, falando que elas finalmente chegaram. Se vira pro Carmen e fala pra não se preocupar que ele iria distrair elas. O Carmen fala que mesmo sendo forte, ele não ia sozinho conseguir lidar com tudo aquilo. Porém, nosso rapaz fala que claramente eles não vão fugir, já que elas constantemente estão se aproximando. Ele então só diz a palavra reforços. Se solta da cela e se joga. O Carmen grita o nome do nosso garoto, que se joga sorrindo, falando que é ali que cada um parte pro seu lado. Com isso, uma explosão rola na neve. O Carmen e o pessoal continuam a seguir em frente olhando pra trás. Alguns lobos e as aranhas começam a se aproximar. Porém, um nevoeiro verde surge em meio à neve. A deusa, pelo visto, xingou o coitado, que diz que as palavras dela às vezes machucam. Porém, tava na hora dele mostrar uma performance. Ele então estica a lâmina pro céu e avisa que agora vai começar a procurar essa tal divindade maligna. A infinidade de criaturas continua correndo na direção dele. Porém, nosso garoto facilmente vai cortando elas. Aperta o cabo da lâmina e continua passando pelo meio de todas. Os bichos coitados só conseguem gritar e agonizar, enquanto nosso rapaz toma um banho de sangue. Ele então para e sorri, dizendo que nesse ritmo vai ter que começar a andar com uma banheira por aí. Ele caminha na direção das criaturas e se vê em frente a uma gigante caverna. E pergunta por que, se eles sabem que ele está indo, ninguém vem o cumprimentar. Realmente ele ia ter que dar uma lição de como tratar as visitas. Aos poucos ele caminha dentro da caverna. Já percebe que as carruagens realmente haviam sido esvaziadas pelas criaturas. Ele então vê a mão no chão e logo reconhece aquele corpo como alguém que foi vítima de uma aranha da neve. Criaturas civilizadas normalmente limpam a mesa após a refeição. Porém, essa estava decorando o lugar inteiro com a própria comida. Ele fala pra mãozinha não se preocupar que ele jamais abaixa a guarda. Porém, não consegue evitar a curiosidade de saber quantos humanos eles já comeram ali. Eram muitas vítimas para 3 dias de cerco e ele se pergunta se ela está preparando para uma ninhada. Cada vez que ele passava por uma parte da caverna, a passagem ficava maior. Ele tá começando a sentir uma estranha sensação na cabeça dele. Olhos vermelhos o observam e ele fala para elas aparecerem. Rapaz, se tudo isso em cima for aranha, não sei como ele vai sair vivo daí. No teto tá a monstrenga gigante e várias começam a descer. Ela se joga pro nosso garoto, que diz que já sabia que ela tava por ali. A chefe aranha então cai na frente dele. E nosso garoto reza para que a deusa trace a linha da decadência. Com isso, uma chama verde começa a se formar em volta dele. A aranha se vê frente a frente e nosso garoto continua sua oração, falando que nessa noite precisaria do poder dela. E como pagamento, ofereceria a cabeça dessa criatura. Nisso, o monstro albino dá-lhe um soco na cabeça da rainha. Na hora, o Marnak ativa a tinta da decadência. Mesmo a criatura albina estava sendo furada pelas patas e facilmente foi tacada no chão. Nosso rapaz corre na direção dela, sabendo que ela tem pelo menos 2 vezes o tamanho daquele gigante. Porém, mesmo assim, ele ia achar uma forma de resolver isso. Ele começa a sair cortando um monte de aranhas e pedaços da rainha. Ele sabe que ela tem muito poder acumulado e não tá querendo danificar isso. Porém, como toda criatura, tem que ter um ponto fraco. Nisso, uma aranha se joga por cima dele. Nosso garoto só estica a lâmina pra cima e corta ela no meio. Com isso, manda toda a energia sagrada pro pé e se lança na direção dela. Ao mesmo tempo, manda o albinão ir pra cima. Avisa pra ele não deixar a aranha se mover e a criatura solta um grito. Pega em várias patas dela e imobiliza por alguns segundos. Nosso garoto sabe que, independente do quão grande ela é, ainda era uma aranha. E ele ia cortar ela no ponto mais fino do corpo. Com isso, ele se joga na direção e dá-lhe o primeiro corte. A rainha se vira pra encarar. E o Marnak continua golpeando e já manda uma sequência. Rapaz, começa a sair faísca da criatura. Enquanto o albino tá imobilizando, nosso garoto continua com a sequência até que finalmente a lâmina passa. Com isso, a criatura da decadência pega ela pelas patas e taca ele longe. Todo no estilo, o Marnak cai no chão. E a criatura vem babando na direção dele, que já logo entende e pede desculpas por ter abandonado ela da última vez. O bichão fica gritando pra cima. E nessa hora alguém xinga o nosso garoto. Ao olhar pro lado, a pessoa continua mandando ele pro inferno. E saindo da boca da aranha, uma garota começa a se rastejar. Sorrindo, o Marnak fala que sabia que tinha uma pessoa por trás de tudo isso. Porém, o Orochimaru do AliExpress manda ele ir pro inferno. E perguntou por que ele tá atrapalhando o plano ser o adorador de outra divindade maligna. O Marnak ignora tudo e só pergunta o porquê eles estavam fazendo um cerco na cidade de Kyotone. O Orochimaru ia questionar o porquê responder e até tomar uma picadinha no peito. Com isso, agoniza e volta a xingar nosso garoto, que mais uma vez repete a pergunta querendo saber o porquê do cerco. A monstrenga não quer responder e nosso garoto continua dando espetada. Até que ela começa a sorrir com uma cara de louca e se levanta dizendo que só vai dizer quando estiver morta.
O Marnak diz que desejos são uma ordem. Ela toma um susto e a cabeça vai pro chão. Com isso, ele recebe mais 1000 pontos. E guarda a espada perguntando pra deusa qual das ordens ela acha que vai revelar a verdade por trás disso. Ela fala que acha que vai ser o terceiro. Porém, em frente às chamas, ele diz que acredita que só o quarto vai revelar tudo. Porém, ao sair da caverna e voltar pra cidade, ele se depara com toda Keltone em chamas. O coitado do Strange já tá morto e alguém diz que esse porquinho é mais rápido do que ela pensava. E o pior de tudo é que eles perderam bastante tempo por causa dos valentes que quiseram se jogar na frente. O loiro pergunta como tava o processo e a garota fala que ele sabe que não é fácil assim extrair energia de um corpo. Além disso, o mais importante é que eles não estavam prontos porque os ratos escaparam da cidade. A garota de cabelo preto tá com raiva, porém a outra fala que o sucesso agora tá cada vez mais incerto. A menina xinga ela e pergunta se ela realmente acha que ela não deu o melhor pra capturar aqueles caras. O problema é que não foi fácil, já que apareceu um cara da Ordem da Iluminação e 2 da Longevidade. Se a maldita Layla tivesse mandado mais aranhas, ao menos ela tinha capturado aquele maldito arqueiro e conseguido arrancar membro por membro. A garota de cabelos enrolados fala que em falar nisso a Layla ainda não tinha chego. A amiga diz que ela provavelmente estava naquele ninho nojento se divertindo com as aranhas dela. O loiro manda elas ficarem quietas, já que eles não ganham nada brigando entre si. Agora que uma das pessoas escapou, é questão de tempo antes dos fanáticos chegarem. E pergunta pra Farna se ela não se lembra quanto tempo esse plano demorou. Ela responde que mais que todo mundo vem planejando tudo por 3 anos, então por que ele tá agindo como líder? E é pra eles pararem de falar como se ela quisesse que aqueles malditos tivessem escapado. E pergunta pra garota de tapa-olho se ela não deu nenhum amor pra esse cara ontem à noite. Até porque ela já sabe muito bem o que tava rolando entre os dois. A garota se retira e fala que vai dar uma olhada em como as coisas estão acontecendo. A Farna continua xingando até o loiro falar pra ela ficar quieta que eles colocariam a culpa das escapatórias na Layla. A garota então sorri, porém no momento que vai falar algo, a cabeça da loirinha já tava voando. Obviamente, o Marnak tinha chegado do nada. Ele esticou a lâmina do assassinato e o loirinho só viu ela vindo. Rapaz, mais um de baixo pra cima. A Farna tomou um susto. E meu amigo, nosso garoto usou muito poder e já tá todo derretido. Ele fala pra deusa que concorda que é injusto que ele tenha matado sem dar tempo do cara responder. Porém, essas pessoas sabiam usar o divino e era perigoso pra ele ir contra elas. A Farna tá confusa, querendo saber porque esse louco tá conversando sozinho. É aí que o Marnak dá uma olhada pra ela, que já fica toda confusa e assustada. Ela então solta um sorriso e chama pela adoradora da divindade maligna, querendo saber mais uma vez o porquê eles estavam fazendo um cerco à cidade de Keltone. Um tempo depois, ele diz que é algo incrível e ela fala que é por isso que eles estão ali há 3 anos. Na frente dos dois estava um cérebro gigantesco e ela fala que na verdade era pra estar bem maior. O Marnak comenta que estranhamente no segundo que ele perguntou pra ela, ela saiu explicando tudo como se estivesse ansiosa pra conversar com alguém. A ideia era bem simples: usar toda a cidade de Keltone como um sacrifício pra invocar uma criatura chamada de um encarnado. Pra conseguir isso, esses 4 vinham trabalhando nas sombras da cidade nos últimos 3 anos e o plano inteiro demoraria 5 dias. Porém, como o Carmen escapou, eles tiveram que acelerar os planos e por isso foi feito às pressas. Nosso rapaz então liga a lâmina dele. E a Farna pergunta o que ele estava fazendo. Ele diz que vai matar essa criatura de carne e sangue feito com os inocentes antes que ele acorde. A Farna diz que não, porém ele já dá-lhe o primeiro corte. Começa a mandar uma sequência de ataques enquanto ela grita, avisando que se essa criatura sente que sua vida estava ameaçada, ele ia começar a acordar em um estado instável. O monstrengo começa a surgir com um monte de tentáculo do lado. Um olho aparece e mais um monstrão albino surge. A deusa então parece informar nosso garoto que havia uma relíquia sagrada no corpo da criatura. E ele sorria falando que hoje então era dia de receber uma nova habilidade e presentear a deusa com os pontos sagrados que aquela criatura carregava. Nessa hora a Farna começa a gritar perguntando o que ele ia fazer. Rapaz, porém antes dela entender, ele já meteu o cortão pra trás. E ele só fala que esse é o preço pelas atitudes que ela vem tomando. Com isso, nosso garoto ganha mais 1000 pontos. Agora ele já tinha 8.592. Ele absorveu os adoradores e o Lorde da cidade. O problema é que ele ainda tá um pouco distante dos 10.000. Ele sabe que para resolver essa criatura ele vai precisar de uma nova habilidade, já que claramente o corte que ele deu já estava sendo regenerado. Enquanto ele, quanto mais atacar com energia sagrada, mais em perigo vai ficar. E o problema é que como ele é só um pedaço de carne, não tem um ponto fraco igual a Rainha Aranha. O que deixa ele sem nenhuma escolha a não ser sair correndo desse lugar porque não vai dar pra resolver esse bicho não. O monstrengo fica confuso e começa a gritar com o nosso rapaz,
que vai andando pela cidade absorvendo o máximo de poder que consegue. Não tava tão longe assim da próxima habilidade, então talvez os corpos da cidade fossem o suficiente. Com isso ele sai correndo, absorvendo o que desce. Porém, obviamente, a criatura tava vindo na correria atrás dele. Nosso garoto se concentra e fala que vence quem primeiro conseguir o like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais uma obrinha nesse, que na verdade não é uma obrinha não, é um vídeo, rapaz. É a primeira parte, meu menino. Você estava com saudades dos vídeos curtinhos, porém assim mais frequente. Tô tentando aqui trazer pra vocês. Pra ser sincero, eu ainda acho que os vídeos longos é melhor de 3 horas, porque a história avança bem mais. Porém, em questão de estar aqui todo dia, né, a única forma é estando aqui todo dia. Mas se você curtiu o nosso clérigo e quer a parte 2, você ativa ele. Sei lá. Dali.